Olá, meus amigos. O suicídio é um tema delicado de se abordar, tão delicado quanto necessário, porque o suicídio constitui-se numa epidemia moral que avassala a humanidade, sempre avassalou a humanidade em todos os tempos, e agora, na nossa época, não é diferente. As pessoas praticam suicídio ou tentam, inconsciente ou conscientemente. Inconsciente, por exemplo, quando estão em determinados estados de insanidade mental ou quando estão sob efeito de substâncias alucinógenas, as drogas, por exemplo. Praticam suicídio de forma consciente quando deliberadamente, calculadamente, praticam ou tentam praticar o autocídio, que é o suicídio. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a ideia do suicídio, que quase sempre também anda a braços dados com a depressão, que a ideia do suicídio nasce na mente das pessoas como assim como algo, como um meio de fuga de uma situação que a pessoa considera sem saída, de uma situação que a pessoa considera constrangedora, extremamente dolorosa, como, por exemplo, o aparecimento de uma doença que a pessoa considera grave, a perda de um ente querido, cuja falta a pessoa não consegue suportar, uma situação vergonhosa em razão de algum ato impensado que a pessoa tenha praticado e que agora, diante da opinião dos outros, ela está passando por uma situação vexatória, um fracasso financeiro ou a perda do emprego, enfim, essas e tantas outras causas levam a pessoa a acreditar que o suicídio é o alívio para os seus males, que a sua morte vai pôr fim aos seus sofrimentos físicos ou morais, vai lhe livrar da angústia, do sofrimento pela perda do emprego, vai possibilitar o seu reencontro com o familiar, o seu ente querido que faleceu, vai lhe livrar da doença que ela não tem a coragem de enfrentar, pelos sofrimentos que ela imagina porque vai passar. Essa angústia indefinível que as pessoas sentem quando têm depressão, que muitas vezes não sabem exatamente a origem. Tudo isso a pessoa imagina que com o suicídio isto vai acabar. Todas essas situações vão desaparecer. E isto é, antes de mais nada, um erro de cálculo. Nós podemos chamar assim. Porque, na verdade, quando a pessoa pratica o suicídio, ela está justamente se privando do maior instrumento que ela possui para vencer os desafios, para se tornar uma pessoa mais forte, para, enfim, chegar ao seu aperfeiçoamento enquanto ser humano, depois de ter vencido todos os desafios que a ela se apresentam e que não são obras do acaso, mas sim são desafios de acordo com a necessidade de cada um de nós na nossa marcha evolutiva. Então a pessoa está retirando o seu próprio corpo
está eliminando o seu corpo, que é justamente o instrumento que ela precisa para permanecer aqui na Terra e cumprir a sua tarefa e vencer os desafios que lhe são propostos, cada um de acordo com as suas peculiaridades pessoais. E dizer, por exemplo, que o suicídio lhe vai possibilitar o reencontro com seu familiar cuja saudade ela não suporta, também é um erro muito grave. Porque as condições do espírito do suicida no mundo espiritual são um tanto quanto complicados, de tal forma que ele navega numa faixa vibratória diferente dos demais, precisando de mais ajuda, de mais acompanhamento, porque quando ele desperta no mundo espiritual, na dimensão espiritual, ele se vê, ele chegou à conclusão de que, na verdade, a morte não existe. Então a gente costuma dizer que a primeira sensação que o espírito sente logo após o ato do suicídio seria decepção. Ele queria terminar com o seu sofrimento, com a sua angústia, com seus reveses, enfim, e não conseguiu. Então, a verdade é que o suicídio, nós podemos dizer que um dos grandes responsáveis pelo suicídio é a ideia materialista disseminada nas mentes das criaturas. Porque o materialismo nos diz que nós somos matéria, simplesmente, que a nossa vida começa no berço, termina no túmulo, e que depois de tudo isso nada mais resta de nós. Evidentemente que esta ideia se encontra abrigo na mente de uma pessoa que tem tendências suicidas, ela vai chegar à conclusão de que a morte, sendo o fim, é o fim dos seus sofrimentos. Se a morte é o fim da criatura, então é o fim dos seus sofrimentos. Este é o grande engano. Este é o grande conto no qual nós não podemos cair de forma nenhuma. Porque, na verdade, o suicídio nos coloca numa situação difícil, porque nós nos encontramos frente a frente novamente conosco mesmos, no mundo espiritual. Só que agora, a lei do karma nos impõe o retorno à nossa vida terrestre, em uma nova existência, que nós devemos recomeçar exatamente de onde paramos. E agora, com a nossa situação um pouco mais, digamos assim, complicada, porque primeiro nós perdemos tempo. Nós temos que recuperar o tempo. E segundo, nós imaginamos que podíamos fugir de uma coisa e não fugimos. Então nós temos que voltar e resgatarmos a nossa caminhada. Porque a imortalidade da alma é isto. Ela nos dá um consolo de que a morte não existe. Mas ela nos dá a responsabilidade de que nós não podemos e não devemos dar cabo da nossa vida, porque se ela nos foi dada por Deus, tem uma razão de ser. E, portanto, não seremos nós, os juízes da causa, a atentarmos contra a nossa própria existência material, porque isto nos causa problemas, porque nós temos uma missão a cumprir e nós fugimos da missão, assim como um aluno que gazeia a aula. Se isto serve para o menor e serve para o maior, ou seja, se serve para a aula, serve para a nossa vida também. Aliás, a nossa existência é uma lição contínua. Então, o que nós devemos fazer é erradicarmos da nossa mente as ideias materialistas, aprendermos o significado da imortalidade da nossa alma, que nós somos seres imortais e que, portanto, o suicídio em nada resolve os nossos problemas. Que, na verdade, os nossos problemas são exatamente do que nós precisamos para evoluir. Se a doença nos assola, que ela nos sirva de lição.
para a nossa, justamente para que a nossa alma desperte melhor. E às vezes mesmo a doença é a própria cura de que a alma precisa. Porque não esqueçamos que o corpo é transitório. O que fica, o que permanece é a nossa alma, é a nossa consciência. Portanto, quando nós formos assolados pela ideia do suicídio, tratemos imediatamente de buscar o recurso necessário para superarmos esta tendência. Porque isto certamente nos evitará, se nós evitarmos isso, nos evitará uma série de problemas no futuro. Procuremos o auxílio, a ajuda especializada, com um médico, com um psicólogo, com todo o profissional especializado neste assunto. Procuremos conversar com alguém em quem nós confiemos, um familiar, um amigo, qualquer pessoa que esteja pronta a nos ouvir e que nós nos sintamos à vontade perante ela para conversarmos sobre os nossos problemas, sobre as nossas angústias, sobre as nossas aflições. Quando nós estivermos sendo assediados por ideias de suicídio, que procuremos não ficarmos sozinhos, solitários, não nos retirarmos para um lugar solitário. Procuremos sempre a companhia de alguém. E nunca desprezemos o recurso da prece, da oração. A cada assédio da ideia de suicídio, procuremos o recurso da oração, além de todos esses outros. A oração alimenta a nossa alma, eleva o nosso padrão vibratório e devolve a nossa harmonia psíquica, a nossa harmonia espiritual. Nunca economizemos oração, prece na nossa vida. Procuremos alguém, conversemos, desabafemos, façamos tudo isso, mas nunca atentemos contra a nossa própria vida. Nunca busquemos solução aonde ela não existe. A imortalidade da alma é algo real que nos dá a certeza na vida eterna, mas nos dá responsabilidade também. Não há problema que não tenha solução. Não existe beco sem saída na nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos eliminarmos dos nossos pensamentos as sugestões maléficas, venham de onde vierem. Não demos guarida na nossa mente a ideias destrutivas. Não deixemos que a nossa alma navegue nessa sintonia vibratória. Elevemos os nossos pensamentos sempre com otimismo, com fé, procurando, ao lado dos recursos especializados, procurando a cura da nossa alma. Um texto do Espírito Emmanuel, uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Ante o suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer.
Na hipótese de haver arremessado um projetil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desse ato, a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na espiritualidade, não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, que na maioria das vezes lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores que se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados das nossas próprias ações, do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedoras do que os nossos. O melhor meio de nos prevenirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolva a mente. E por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. É do livro Amigo, psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, conforme nós dissemos. Então, meus irmãos, em rápidas palavras, seria isto que eu teria a dizer aos irmãos sobre este tão delicado assunto. Espero sinceramente ter colaborado de alguma forma com todas as pessoas, onde quer que estejam, que venham assistir esta despretensiosa exposição. E por fim, sugiro para quem desejar ler a obra da Ivone do Amaral Pereira, da médium Ivone Amaral Pereira, chamada Memórias de um Suicida. Quem quiser pode ler, se tiver afinidade com leitura de cunho espírita. No mais, meus irmãos, eu desejo de coração que a espiritualidade nos envolva em muita paz, harmonia e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.